Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Números em Rede. Eu sou o professor Jimmy Cavalcante e essa é a aula número 4 sobre conjuntos. Hoje nós vamos falar sobre as operações de união, interseção e diferença entre conjuntos. Se por acaso você perdeu as partes 1, 2 ou 3, procura aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar os links para você assistir. Aproveite essa oportunidade para se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Bons estudos! Estudando conjuntos, nós temos operações associadas a eles e a primeira que eu quero apresentar aqui é a união. Então, sejam dados dois conjuntos A e B quaisquer. A união desses dois conjuntos vai ser a junção ou agrupamento em um novo conjunto com todos os elementos de A e com todos os elementos de B. Nós podemos formalizar a união, representar a união da seguinte maneira. A união B é igual a x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Vejamos um exemplo aqui. Imagine que a gente tenha um conjunto A formado pelos elementos 1, 4, 5 e 8. E nós tenhamos também um conjunto B formado pelos elementos 0, 2, 3, 4, 5 e 7. Então, fazer a união desses dois conjuntos nada mais é do que criar um novo conjunto, a união B, e dentro desse conjunto nós vamos escrever todos os elementos desses dois conjuntos. Então, eu posso colocar aqui 0, 1, 2, 3, e aí é fácil perceber que os elementos 4 e 5 aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Na hora que eu vou montar esse conjunto união, eu não preciso escrever duas vezes esses elementos, basta escrever uma única vez. Então, 4, 5, 7 e 8. Então, está aqui o conjunto união de A e B. Utilizando diagramas para representar as possibilidades que existem de união entre conjuntos, nós temos aqui três situações. Nós podemos ter, por exemplo, dois conjuntos A e B disjuntos, ou seja, conjuntos que não tenham nenhum elemento em comum, e aí a união é representada aqui. Nós temos uma segunda situação, que é o que acontece aqui, onde, dados dois conjuntos A e B, existe alguns elementos comuns aos dois, e aqui é representada essa união. E uma terceira possibilidade é quando nós temos um conjunto A contido em um conjunto B, ou seja, quando todos os elementos de A também pertencem a B. Então, aqui é fácil perceber que a união desses dois conjuntos é o próprio conjunto B. A segunda operação que eu quero apresentar aqui é a interseção. Então, sejam dados dois conjuntos A e B quaisquer. A interseção de A com B vai ser formada por todos os elementos que aparecem em A e em B ao mesmo tempo. Nós podemos representar a interseção da seguinte maneira. A interseção B é todo elemento x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Vejamos aqui uma situação. Imagine que a gente tenha um conjunto A formado pelos elementos A, B, C, G, H. E nós tenhamos um conjunto B formado pelos elementos A, C, D e G. Então, a interseção é todo elemento que aparece em A e todo elemento que aparece em B ao mesmo tempo. Então, nesse caso, nós podemos representar a interseção desses conjuntos por meio dos elementos A, C e G. Utilizando o diagrama aqui, eu quero representar três situações que podem acontecer em se tratando de interseção entre conjuntos. A primeira situação é
termos dois conjuntos A e B disjuntos. Disjuntos quer dizer que eles não têm nenhum elemento em comum. E como eles não têm nenhum elemento em comum, também não vai haver interseção entre eles. Ou seja, a interseção aqui entre esses conjuntos é um conjunto vazio. Uma segunda possibilidade é como nós temos aqui nessa situação, nós temos dois conjuntos com alguns elementos em comum. Nesse caso, a interseção é essa parte aqui, onde é a região que os dois se encontram, né? Que os dois têm em comum. E aqui uma terceira possibilidade é termos um conjunto como subconjunto de outro. Se nós temos um conjunto A que está contido em um conjunto B, então é fácil perceber que a interseção entre esses conjuntos vai ser o conjunto A, porque todo elemento de A também pertence a B. Então são essas três situações se tratando de interseção. Uma terceira operação que eu quero apresentar aqui é a diferença de conjuntos. Sejam dados dois conjuntos A e B quaisquer. A diferença A menos B vai ser representado por todo elemento que pertence a A, mas que não pertence a B. E a gente pode representar da seguinte maneira. A menos B é dado por todo elemento x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Por exemplo, se a gente tem um conjunto A com os elementos 0, 1, 3, 4, 7, 9, e se eu tenho um conjunto B com os elementos 0, 2, 3, 5, 7 e 8, fazer a diferença A menos B é o seguinte, é nós pegarmos o conjunto A e retirar dele os elementos que aparecem em B. Nesse caso, são os elementos 0, o 3 e o 7. Então, fazer A menos B é a mesma coisa que dizer que eu estou pegando o conjunto A e retirando a interseção de A com B. Tirando essa interseção, tirando os elementos que aparecem em B, nós vamos ficar com um conjunto formado pelos elementos 1, 4 e 9. E se a minha operação agora fosse B menos A? B menos A vai seguir o mesmo raciocínio. Eu vou pegar o conjunto B e retirar deles os elementos que aparecem em A. Então, retirando essa interseção, vão ficar os elementos 2, 5 e 8. Utilizando diagramas para representar as possibilidades, os casos de diferença entre conjuntos, nós temos as seguintes situações. Nós podemos ter dois conjuntos disjuntos e ao fazer A menos B, né, eu já expliquei aí anteriormente que disjuntos são conjuntos que não têm nenhum elemento em comum. Então, quando eu faço A menos B, o que é que eu encontro? O próprio conjunto A. Porque se eu vou tirar dele o que tem em B, mas ele não tem nada em comum em B, então a diferença é o próprio conjunto A. Da mesma forma que se eu fizesse B menos A, eu encontraria o conjunto B. Agora, se eu tenho dois conjuntos que têm elementos em comum, como foi esse caso aqui, então se eu vou fazer A menos B, ou seja, se eu vou pegar o conjunto A e retirar dele o que tem em B, nós vamos ficar com essa região aqui. Essa região é A menos B. Uma terceira situação é quando a gente tem dois conjuntos, né? Um contido em outro. Vamos pegar aqui um conjunto B, que está contido em A. Ao fazer a diferença A menos B, o que é que nós vamos obter aqui? Eu vou pegar o conjunto A e vou retirar dele o que aparece em B. Então, eu vou tirar todo o conjunto B. O que vai ficar é isso daqui, ó. Então, nós temos aqui as três situações de diferença. Isso aqui tem a ver com o complementar, que é o que eu vou explicar agora. Pegando essa deixa, esse gancho aí, eu quero retomar esse exemplo e te apresentar o que é o complementar de um conjunto. Então, nós acabamos de ver aí um conjunto B que está contido em um conjunto A.
Então, quando isso acontece, quando eu tenho um conjunto B que está contido em a diferença entre esses dois conjuntos, que aqui no diagrama, né, A menos B, é exatamente essa região aqui. Essa diferença é o que a gente chama de complementar de B em relação a A, que eu também posso representar dessa maneira aqui. Vamos ver com um exemplo para ficar mais claro. Imagine que a gente tenha um conjunto A de elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente tenha um conjunto B de elementos 1, 3 e 4. Quando eu faço A menos B, eu estou retirando do conjunto A todo elemento que aparece em B. Nesse caso, eu vou tirar 1, 3 e 5. E aí essa diferença vai ser expressa por 0, 2 e 5. E aqui nessa situação, quando um conjunto está contido em outro, ao fazer essa diferença, esse conjunto é chamado de complementar de B em relação a A. Que, como eu disse aqui no início, também pode ser representado dessa maneira. Então, complementar de um conjunto só pode ser estabelecido, só acontece isso quando um conjunto está contido em outro conjunto. E lá vamos nós à questão de hoje, a questão exemplo. Olha só, dados os conjuntos A, B, C e D, classifique cada uma das sentenças seguintes em verdadeira ou falsa. Então, a nossa sentença A, nós temos aqui A menos B igual ao conjunto formado apenas pelo elemento B. Será que isso é verdadeiro? Olha só, A menos B significa pegarmos o conjunto A e retirarmos dele aquilo que aparece em B. Ou seja, nós vamos subtrair pela interseção desses conjuntos. Então, se eu vou retirar o que se repete, que nesse caso é o A e o C, quem é que vai restar? Apenas o elemento B. Então, esta sentença é verdadeira. Sentença B. B menos C é igual ao conjunto formado pelos elementos A e E. Será que dá certo? Se eu pego o conjunto B, retiro o que tem em C, vão sair os elementos C e D. Vão restar quem? A e E. Então, esta sentença é verdadeira. Sentença C. D menos B. Se eu pego o conjunto D e retiro o que aparece em B, olha, o A sai, o D e o E. Não ficou nenhum elemento aqui nesse conjunto D. Então, essa diferença aqui, essa sentença, ela é falsa, porque a diferença de D com B, na verdade, é um conjunto vazio. Item D. Nós temos complementar de C em relação a A, ou seja, a diferença A menos C. Né? Quando você vai transformar o complementar em diferença, é sempre o conjunto de baixo menos o conjunto de cima. Será que essa diferença vai dar um conjunto vazio? Olha só. Nós temos aqui no conjunto A, B e C. Vamos retirar os elementos que aparecem no conjunto C. Só temos o elemento C que se repete. Então, essa diferença vai ser representada pelo conjunto AB. Né? Um conjunto, com os elementos A e B. Então, esta sentença é falsa. Sentença é complementar do vazio em relação a A, ou seja, conjunto A menos conjunto vazio. Conjunto vazio não tem elemento. Né? Então, se eu faço a diferença de A menos vazio, eu não estou retirando nenhum elemento de A. Então, essa diferença continua sendo A, ou seja, elementos A, B e C. Portanto, essa sentença aqui também é falsa. Agora, a letra F. Complementar de D em relação a B, ou seja, conjunto B menos D. Vamos verificar. Se eu pego o conjunto B e retiro o que tem em D, ou seja, os elementos A, D e E, vai restar apenas o elemento C. Então, esta sentença, senhoras e senhores, é verdadeira. Sentença G.
Aqui nós temos aqui duas operações. Vamos fazer, né? A gente aprende em expressões numéricas que primeiro a gente resolve os parênteses. Então vamos fazer primeiro essa interseção de A com B. Interseção de A e B vão ser os elementos A e C. Tá aqui, ó, A e C. Aí agora vamos fazer a diferença pelo conjunto D. A, D e E. Fazendo essa diferença, vamos retirar do conjunto, né, desse primeiro conjunto, aquilo que aparece no segundo, que nesse caso é apenas o elemento A. Se eu tiro o elemento A daqui, o que é que resta? Resta um conjunto apenas com o elemento C. Então essa sentença da letra G, ela é falsa. H, nós temos B menos a união desses dois conjuntos. Como a união aqui está entre parênteses, vamos fazer primeiro ela. Então, vou repetir aqui por enquanto o conjunto B, A, C, D, E. E agora vou escrever a união de A com C. Juntando os elementos, nós vamos ter A, B, C e D. Agora eu vou retirar desse primeiro conjunto o que aparece no segundo, ou seja, o elemento A, o elemento C e o elemento D. O que foi que restou no primeiro conjunto? O elemento E, que é exatamente o que é informado aqui. Então, essa sentença ela é verdadeira. E a última, para a gente fechar com chave de ouro, complementar de C em relação a B, unido com o complementar de D em relação a A. Vamos fazer aqui. Esse complementar é B menos C. E esse outro complementar aqui é A menos D. Então vamos lá. B menos C. A gente já fez aqui na letra B, na sentença B, essa diferença a gente viu que é verdadeiro os elementos A e E. Agora, A menos D. Se eu pego o conjunto A e retiro o que tem em D, ou seja, apenas o elemento A, vão sobrar os elementos B e C. Ok? Então, nós vamos ter aqui elementos B e C. Agora, nós vamos fazer a união desses dois conjuntos. A união vai ser expressa por A, B, C e E. Portanto, essa última sentença aqui, ela é falsa. Gostou da aula de hoje? Então não perde os próximos vídeos onde nós vamos resolver questões envolvendo conjuntos. Você já sabe, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações, para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Aproveita, deixa nos comentários a tua pergunta, a tua dúvida ou dá sugestões dos temas para os próximos vídeos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.